Entendeu? Só que tem um detalhe. Aqui a resposta é sempre a consequência. Aqui, nesse tipo de questão específica. Vão existir outros em que a resposta é a causa. Quando ele pede, eu quero a causa disso, e ele dá o texto e dá a pergunta. Calma lá, aqui especificamente ele pede a consequência. Manejo de animais e plantas são causa. Você maneja e começa a construir o corredor ecológico. Maneja de outro lugar e vai ali. Não tem os fragmentos que eu disse? De um outro lugar, totalmente diferente daquele que você vai construir ainda com aqueles fragmentos, eles estão fracos, precisam de ajuda. Pega de fora um reforço. Digamos que esses fragmentos estejam aqui em Sergipe, onde eu moro. E você pega da Bahia, espécies que comumente tem lá também na Mata Atlântica, aí você vai manejando e trazendo. E adicionando as espécies até formar o corredor ecológico. O manejo ecológico vai ser a causa e não a consequência. Você elimina. Aplicar processo de ocupação humana é a tal resposta nada a ver. Sempre vai ter essa, essa daqui é nada a ver. Por mais que ela tenha a ver com biologia. A ocupação de áreas humanas, a influência antropológica no meio ambiente é a ver com biologia, tem. Mas é outro assunto. Não tem a ver com corredor ecológico. Então, o que acontece? Aumenta o número de indivíduos nas populações. Vamos lá. Pode haver aumento do número de indivíduos nas populações? Pode. Será que essa seria a resposta correta? Será? Vamos ver. A resposta da 1 é a letra A. Primeira questão. Como eu falei. C. Eu selecionei as duas, letra A e letra E, que são as mais. Aí entra o outro raciocínio, o terceiro feeling, que é a terceira intuição, melhor dizendo. Vou trabalhar com uma intuição aqui. O número de indivíduos nas populações vai aumentar, é uma consequência E. Mas é só isso que vai aumentar? Não. É a famosa resposta incompleta. Ela tem a ver com o assunto. É uma pegadinha, viu? É uma pegadinha. A letra B aqui e a letra C, não. Letra B e letra D. Certo? São pegadinhas. A letra B é causa e a letra D é uma consequência incompleta. Você já eliminou. Aí você tem aquela relação do segundo feeling que eu falei. Você está em dúvida entre duas. Que é a sua intuição. Você bate o olho, responde o papum. Acertei. Na segunda você tem agora uma dúvida. Quando você responde, você tem que ser honesto com você mesmo. Não é comigo. Eu sou seu instrutor. Estou sendo aqui honesto e sincero com você exatamente para você entender. Você se conhecer. Você parou, opa, estou com dúvida. Só que a regra de ouro é só dois itens. Só dois itens. Duas letras. Somente. Entenda uma coisa. Somente duas letras. Se você está em dúvida entre três, pare. É a próxima dica. Está em dúvida entre três, o que é que você faz? Você para, respira e reseta mentalmente a questão. Como? De novo, o mesmo passo a passo. Começa do zero. Vou perder tempo? Você vai garantir a questão na prova. Você pensa que o tempo da prova é suficiente para você fazer tudo. Eu já passei em prova de concurso, certo? E eu sei como é isso. Vestibular é nem um concurso público. Você tem tempo até para cagar. Você tem que saber gerir. É uma outra dica. Daqui a pouco eu vou dar para vocês. Gerência de tempo. Aqui especificamente questões. Qual é a coisa? Entenda. Está em dúvida entre três? Resete. Qual é a regra? Vá na pergunta e depois vá no texto. Não ao contrário. Porque quando você está lendo a pergunta, eita, peraí,
Vou voltar lá no texto porque eu esqueci. Então, qual é a lógica? Para você ganhar tempo, você vai na pergunta primeiro. Ele quer isso. A ciência, no geral, em regra, segundo Roger Bacon, pai do método científico, ela funciona com o começo de uma pergunta. Que é exatamente o que eu nem quero. Ele faz uma perguntinha para você responder. O que acontece? Vá direto na pergunta. Depois você lê o texto. Ele quer isso. Opa, vou lá. Quando você começa a interligar com o que você aprendeu, opa, isso que ele quer, tem relação com isso do texto. O resto enche ele com isso. Umas 5 palavras-chave, não digo que seja o máximo, umas 5 palavras-chave é o suficiente para você. Opa, ele quer isso. E você, usando essas palavras-chave, geralmente substantivos em biologia, raramente você vê um adjetivo, poucas vezes você vê um verbo. Normalmente é substantivo, são palavras complicadas de origem greco-latina, entendeu? E o que acontece? Você lê e vai em conta. Bacana. O que acontece aqui? Nessa questão especificamente, o que acontece? Você vai aqui, intensifica o manejo? Não. Letra C, não. Aumento do número de indivíduos. Isso ocorre, mas não é completo. Vamos agora à letra E. Favorece a formação de ilhas de proteção integral. Ilhas de proteção integral. Bom, quando ele põe um verbo assim, favorece, acontece, que é meio que um imperativo, que exatamente acontece com exatidão, com certeza, cuidado. Por que não? É outra pegadinha. Para ele pegar naquele ânimo de eu sei essa questão, eu sei responder, naquele orgulho, aí ele faz isso. Lá arranca as pernas. O que acontece? Favorece exatamente a formação da ilha de proteção na biologia, cuidado. Na biologia você tem variantes. Regra, exceção. É tanto que eu falo, regra, exceção, regra, exceção, regra, exceção. Porque não é uma coisa absoluta quando você trabalha com coisas pequenas. Não há absolutismo em coisas pequenas na biologia. Quando você fala reino animalia, todos os animais. Perfeito. Absoluto. Regra absoluta. Reino plantae, todas as plantas, vegetais e derivados, descendentes, ancestrais comuns e tudo. Mas aqui especificando um termo técnico que é corredor ecológico. E quando você ainda trabalha com somente corredor ecológico, você está trabalhando com 1 milhão, zilhão de coisas por dentro. Então, é para tomar cuidado. Favorece, pode favorecer. Se tivesse o pode favorecer, essa questão seria anulada, porque a letra A estaria correta, mas é mais uma vez a tal da resposta incompleta. Mas aqui é usando um mecanismo de português, entendeu? Que esse mecanismo de português vai te enganar na hora da prova. Chama-se programação neurolinguística. É uma maneira de persuadir que o examinador faz. Certo? Aqui, veja, propicia fluxo gênico. Da ideia de quê? Que até o examinador colocou que pode ou não propiciar. Implicitamente ele colocou isso. Por isso que a letra A. O que pode propiciar caso o corredor ecológico dê certo. E aí aumenta o número de espécies, e aí aqueles fragmentos pequenos começam a se encher de animais e plantas entre eles, até formar um fragmentão grande. Entendeu? Então essa é a resposta. Entenda, não é... Eu disse que eu não ia focar em ensinar o assunto, eu ia focar em relacionar o assunto com a maneira de elaborar a prova. Esse é o meio, que é usando palavras-chave, que você deve saber. Eu ia falar do tempo de prova. Agora é a próxima dica. Não sei, acho que 4ª ou 5ª dica já. Não vou nem contar o número de dicas.
Próxima dica, tempo de prova. Você conta o tempo